Pessoal, tudo bem? Então, nossa aula de hoje vai ser sobre saneamento, né? Só para lembrar, esse vídeo está sendo gravado em 2020, porque vão aparecer alguns dados estatísticos, e é importante a gente saber, então, qual que é a data para, de repente, se esse vídeo for assistido em anos superiores, pode ser que algum outro valor desses mude, tá? Mas a parte conceitual, com relação ao saneamento, não vai mudar, é mais, talvez, a parte relacionada à estatística, tá ok? Então, o tema da nossa aula hoje é saneamento ambiental, situação atual e perspectivas futuras. Então, tentei dar um embasamento aqui para vocês sobre como está a situação atual, o que existe de tecnologias atuais para fazer a situação, resolver o problema de saneamento básico e, no futuro, o que se espera, englobando aí um pouco o que eu venho trabalhando na universidade relacionado à parte de tratamento de efluentes. Então, mais relacionado à parte de tratamento de resíduos líquidos, né? A problemática, eu acho que todo mundo deve saber já, quem está na área de engenharia, vocês que já passaram para o ensino médio já vão ter bastante consciência de que os problemas ambientais começaram a surgir com maior intensidade depois da Revolução Industrial, né? E aí você começou a ter produção em massa, grandes aglomerados, tanto de indústria quanto de a população morando nessas regiões mais aglomeradas, criação das cidades, tudo mais, centros urbanos. E, consequentemente, todo esse aumento, ele gera uma quantidade de resíduo devido a essa quantidade de pessoas no mesmo local. Imagina, então, que as pessoas viviam isoladas, cada um produzia seu resíduo, tua água residuária, né, em função da urina, dos dejetos e tal, e, de repente, essa população se aglomerou, mora num ambiente unido e não tem para onde fazer o destino a não ser um sistema adequado aí de saneamento. Então, enquanto isso não era feito, isso era jogado em valas e tal, e isso causa aquele monte de problema que a gente já viu sobre saúde pública. Então, quando a gente pega e para pensar que essa aglomeração foi gerando demandas, e essas demandas do meio ambiente, né, essas demandas acabam tendo um potencial de poluição do meio ambiente, a gente pode classificar essa poluição, né, essa fonte de poluição devido a esse aumento da população numa área pequena e aumento da industrialização, em três grandes principais formas de poluente, vamos dividir assim, né? Um resíduo na parte sólida, resíduos na parte líquida e gasosa. Então são esses três os maiores tipos de resíduo que a gente vai encontrar, as formas dos resíduos que a gente vai encontrar quando a gente pensa em resolver problemas relacionados à poluição ambiental. O que a gente vai ver na aula de hoje? Como é uma aula curta, um vídeo aí de em torno de 30 minutos, eu vou mostrar para vocês a problemática relacionada à parte líquida, que é uma parte só do todo o problema. Então, de novo, a gente tem a parte sólida, que são os resíduos sólidos, o lixo, os entulhos, poda de árvore, todo esse resíduo, e a parte gasosa, de chaminés, de indústria, que vocês também já sabem do que se trata. Então, com relação a esses resíduos líquidos, que é o tema da nossa aula de hoje, vamos ver como é que o Brasil está em função dessa demanda por serviços de coleta e tratamento desse resíduo líquido, que é o esgoto, que a gente conhece como esgoto sanitário. Tá bom? A gente pode dividir, quando a gente pensa nesses efluentes líquidos, né, em dois tipos. Um que eu acabei de falar para vocês, que é o esgoto, que é o efluente doméstico, é o esgoto sanitário, aquele vindo das pias, dos vasos sanitários, do chuveiro, dos tanques de lavar roupa. Esses são um efluente que a gente tem um conhecimento maior, porque todo município produz, todas as cidades, então já tem cidades que têm monitoramento, já tem uma caracterização bem compreendida desse tipo de água residuária. Então, assim, apesar de ter cidades que apresentam características diferentes do seu esgoto, mas quando a gente pega o macro, né, o todo, as características são muito similares, independente da cidade onde você está, independente do país que você está. Então, o esgoto ele tem essa característica mais conhecida, com os aspectos de matéria orgânica, nutrientes e tal. Então, isso é o esgoto sanitário. E o outro são os efluentes industriais, que são os resíduos líquidos produzidos em indústrias. Tá, e como é que é a característica desse resíduo? Aí depende. Se eu tenho um frigorífico, eu vou ter um resíduo super orgânico, com uma alta carga de carbono, nitrogênio, fósforo. Se eu tenho um resíduo de uma indústria de tinta, por exemplo, vai ter um resíduo mais tóxico, né, com substâncias solúveis, lá, alguns ácidos orgânicos solúveis, que pode ocasionar toxicidade no ambiente. Então, depende do tipo de empresa. É impossível você caracterizar e falar, quando você for trabalhar com indústria, teu esgoto vai ter essa característica, teu efluente. Não.
Cada indústria vai ter um tipo de características e isso é um complicador quando a gente pensa em resolver o problema, porque como cada indústria vai ter um tipo de efluente, cada indústria vai demandar um tipo de tratamento, vai demandar um tipo de sistema para fazer um tratamento adequado desse resíduo. Então, conhecendo isso, a gente consegue pensar, então, no problema como um todo, né? O esgoto, que é o que a gente vai ver mais na aula de hoje, também não vai dar para a gente entrar na parte de efluentes industriais. A gente vai ver a parte de esgoto sanitário, que é, de novo, de todo o problema é a parte líquida, e da parte líquida é uma das partes, que é o que é produzido pelos municípios, tá? Ok. Então vamos pensar, pessoal, como que funciona uma bacia hidrográfica nessa figura que está ao lado aqui. Vou usar o mouse para mostrar aqui para vocês o funcionamento dessa bacia hidrográfica. Então a gente tem aqui um curso d'água, né, com as nascentes aqui, e conforme esse curso d'água ele vai passando por uma determinada cidade, você tem processo de despejo de efluentes industriais nesses cursos d'água, despejo de efluentes das próprias cidades, né, que está situado nas margens desse curso d'água, indústrias. Se você tem um desmatamento de alguma área, você tem o carregamento do solo, do material quando tem uma chuva, você tem carregamento às vezes de fertilizantes, de pesticidas que você acaba jogando nesse solo. Então, toda essa água que você gera, tanto de escoamento quanto que você produz numa indústria ou no teu município, ele cai no curso da água. E quando isso cai no curso da água sem o devido tratamento, é quando causa o problema, a poluição ambiental. Então, sempre para pensar nisso. Brito, sempre quando eu tenho um sistema que não é tratado e que vai para o rio, é onde você causa a poluição. E a gente vai entender daqui a pouquinho, nos próximos slides, como que funciona essa poluição, o que acontece dentro do meu rio. Então, isso para vocês verem essa foto dessa bacia hidrográfica, as fontes de poluição que a gente tem no nosso sistema de efluentes líquidos, que recebe o nosso efluente líquido. E como é que funciona normalmente? Né? Que isso é um problema que eu abordo bastante quando a gente vai trabalhar mais no final do curso de engenharia ambiental, que é quando a gente faz a captação de água para consumo, consome essa água, faz o tratamento de água, consome essa água, gera o esgoto e lança esse esgoto no rio, por exemplo, sem tratamento. O que acontece quando esse ciclo se completa? Bom, eu capto uma água com uma qualidade boa do rio, faço tratamento de água, consumo essa água, quando eu consumo, ela gera um resíduo, esse resíduo ele vai para o curso da água sem tratamento. Vamos supor que o meu município não trata esgoto, que vocês vão ver que é muito comum no Brasil, infelizmente. O que vai acontecer? Na sequência da minha cidade, do meu município, vai ter um outro município. E esse outro município ele vai demandar de água também. E ele vai ter que instalar um sistema para tratar a água dele. E o que acontece quando ele vai promover um sistema para tratar a água dele? Ele vai ver o sistema, a qualidade da água que existe, vai ver que é uma água mais poluída, e ele vai ter que investir mais dinheiro, vai ter que gastar mais no sistema que ele vai montar no município dele, porque o município anterior deixou de tratar o esgoto. E aí, às vezes, ele vai tratar a água pagando mais caro, às vezes ele vai ter um sistema de tratamento de esgoto que vai pagar mais caro, e a população desse segundo município como um todo vai pagar mais caro pelo serviço de saneamento. Aí vem a pergunta, isso é justo? Isso é justo? Isso na engenharia ambiental a gente chama de externalizar o problema. Tem uma disciplina no nosso curso que chama economia ambiental, e quando você não resolve um problema ambiental que é seu, você externaliza esse problema. Esse problema ele nunca vai sumir, ele só vai mudar de local. Ele estava no município, você externalizou, resolveu o seu problema e você gera um problema ali na frente. É impossível esse problema ser solucionado sem ser resolvido, apenas trocado de lugar. Não, o sistema ele nunca vai trocar de lugar. Ele sempre vai existir e você, quando troca ele de lugar, alguém vai ter que pagar para resolver esse problema, que é o município ali na frente. Então, o que deveria ser o certo? Né? Vamos pensar assim, de uma forma correta. Inverte, faz de conta que todo município é obrigado a captar água depois do ponto onde ele lança o esgoto. Então, se o município não tratar bem o esgoto dele, ele não vai conseguir ter uma água com qualidade para beber, vai ter que gastar mais. Então, se a gente adotasse uma postura dessa, né, é claro que isso é impossível na situação atual, mas pelo menos ter esse pensamento, né, olha, se eu não fizer a coisa adequada, eu vou beber uma água suja, talvez as coisas poderiam ser um pouco diferentes aí no nosso país, tá? Mas normalmente é assim que acontece e alguém vai pagar essa conta lá no final. E o que acontece então quando eu lanço esse esgoto no rio sem tratamento? É simples imaginar. Quando eu falo que o rio está poluído, o que acontece? É exatamente isso que esse gráfico, que essa figura vai tentar mostrar.
O rio, em forma natural, sem estar poluído, ele tem uma certa concentração de oxigênio, porque os peixes e a vida aquática ali demandam esse oxigênio para sobreviver. E eu tenho também ali pequenas bactérias presentes, de vida natural, bactérias aeróbias, bactérias anaeróbias. Eu vou ter também pouca matéria orgânica, né, nutrientes, nitrogênio, tudo. Por quê? Porque o rio é natural. Ele acaba tendo um pouco de carga orgânica, que às vezes quando chove vem carregado pelo solo e tal, mas de concentrações muito baixas, que representa essa linha vermelha do nosso gráfico, que a gente chama de demanda bioquímica de oxigênio, que na verdade vocês podem chamar agora, nessa fase do curso, de matéria orgânica, de poluente. Então, quando o rio está limpo, eu tenho baixíssimas concentrações dessa matéria orgânica, baixa concentração de poluente e meu oxigênio dissolvido é alto, para eu conseguir manter a vida aquática lá. E nessa vida aquática eu tenho bactérias, tem tudo, mas tudo em concentrações muito pequenas de vida livre ali que forma esse ecossistema. E o que acontece quando eu jogo uma fonte de esgoto não tratado, ou de um efluente não tratado nesse curso d'água? Olha a imagem para vocês verem. O que acontece? Eu jogo esse esgoto. O que é esgoto? É basicamente um resíduo líquido composto por vários nutrientes, carbono, nitrogênio, fósforo, entre outros. E esse nutriente em excesso, ele é tóxico para um ecossistema. E por que ele é tóxico? Por que ele causa um problema para o ecossistema? Então vamos imaginar o seguinte, joguei o esgoto, eu tenho ali bactérias que viviam ali isoladas assim, em baixas concentrações, e de repente você começa a ter alimento em excesso para elas. O que acontece quando uma bactéria tem excesso de alimento? Excesso de carbono, nitrogênio e fósforo? Elas crescem. Porque ela tem excesso de comida, elas vão comer e vão desenvolver, vão crescer. E para que elas crescem? Para produzir novas células, elas crescem para se reproduzir e consumir ainda mais esse poluente, que está ali no meio. Então elas estavam ali em pequenas quantidades, você joga uma fonte de poluente, que é, na verdade, para as bactérias é alimento, é nutriente, elas começam a crescer muito. E as bactérias aeróbias, como eu falei para vocês, elas crescem consumindo a matéria orgânica, o carbono, o nitrogênio e o oxigênio. Porque elas têm vida aeróbia, elas fazem um processo de respiração também. Não é como o nosso, mas elas têm um processo, ciclo lá aeróbio de decomposição da cadeia lá de decomposição da matéria orgânica. E o que acontece quando essas bactérias crescem muito e têm muito alimento? Elas vão consumir muito oxigênio. Então eu tenho muitas bactérias comendo muito alimento e, consequentemente, consumindo muito oxigênio. E o que acontece quando eu consumo oxigênio? Pode olhar aí no gráfico, essa linha em azul, o oxigênio cai. E o que acontece quando o oxigênio cai? O ambiente aeróbio lá dos peixes que viviam lá, eles morrem. Eles não conseguem sobreviver nesse ambiente. Se eles morrem, acabou minha vida aquática. Aí eu vou ter só vida anaeróbia, que a gente chama. É vida que não depende do oxigênio para permanecer vivo, né? E quem que não depende? São micro-organismos anaeróbios, são micro-organismos mais resistentes, são micro-organismos, vamos dizer assim, mais simples, né? Que são os anaeróbios, é uma bactéria, às vezes é um material muito de vida muito simples, né? Não é uma vida complexa como é um peixe e tal. E o processo de decomposição anaeróbia, ele gera alguns subprodutos. Por exemplo, o metano, o H2S, que é o que dá aquele cheiro de ovo podre, aquele cheiro característico do ambiente poluído, e você tem ali ainda suas bactérias consumindo esse material e zerando o oxigênio, porque você não tem mais vida aeróbia ali, você não vai ter mais oxigênio, de repente chega um ponto que nem as bactérias aeróbias sobrevivem mais, só vai sobreviver as bactérias anaeróbias. E aí você tem um caos total. Exemplo, Rio Tietê em São Paulo, que eu acho que a maioria de vocês conhecem, o Pinheiros, tudo ali não tem vida. Ali você mede oxigênio é zero, você só tem mau cheiro, que é devido a essas bactérias anaeróbias degradando lá o poluente, e você não tem uma vida aeróbia. Porém, se você pega o Rio Tietê e vai para o interior de São Paulo, e segue o interior, poucos quilômetros ali, depois da capital, ele é um rio de água limpa. E 400 quilômetros dali, no interior mesmo, lá perto de Araçatuba, uma região assim, você tem essa água do Tietê sendo utilizada para captação, para consumo da população. Então, o que aconteceu nesse caminho? Basta a gente pensar o seguinte, eu tenho as bactérias ali consumindo, mas chega uma hora que elas consomem tanto esse poluente que ele acaba, ele zera. Se meu poluente zera, o que acontece? Eu não tenho mais essas bactérias aeróbicas que estavam em quantidade ali, elas vão morrendo também, porque elas não têm mais alimento. Isso tudo ao longo do curso d'água, tá? E se elas estão morrendo, o que acontece? Se elas estão morrendo, eu paro de ter esse consumo de oxigênio. E naturalmente o curso da água
ele vai ter uma queda da água, uma cachoeira que faz com o processo de reaeração desses micro-organismos. E como você não tem mais a matéria orgânica para ser degradada, esse processo de reaeração faz com que o rio retorne às condições naturais de oxigênio e aquela matéria orgânica que estava ali presente, ela cai, porque as bactérias já consumiram. Se você observou, então, depois de um certo período de tempo, ela volta ao patamar que ele estava antes da poluição. Então, naquele ponto ali, tem alguns nomes que vocês podem ver aí no slide, que está em inglês, mas é muito fácil. Zona limpa, zona de decomposição ativa, zona séptica, zona de recuperação e zona limpa de novo. Seriam essas zonas. Então, depois que você passa desse período de degradação, você tem uma zona limpa de novo. E você tem condição, de novo, de promover um curso d'água com características naturais próximas do que ele era antes da poluição. Então, é isso que acontece num curso d'água quando recebe um poluente sem tratamento. Pessoal, aqui nesse slide eu vou disponibilizar para vocês no Moodle um vídeo para vocês assistirem relacionado à condição de saneamento no Brasil, tá? Então esse vídeo vai ser disponibilizado lá juntamente com a aula, com esse vídeo aula, vai ter anexo um vídeo relacionado ao saneamento básico no Brasil, então vocês conseguem visualizar lá no Moodle. Eu não vou colocar aqui na aula para não ficar uma aula muito longa. Então vamos ver esses aspectos relacionados à situação atual de saneamento no Brasil. Vamos pensar esse primeiro item aí que é o seguinte, a gente tem 100 litros por segundo sendo coletado do rio para a cidade. Desses 100 litros por segundo que vai para a estação de tratamento, 38 litros por segundo se perde no sistema. Não chega para o consumidor final. Isso que a gente chama índice de perda de água no sistema de abastecimento. Ô Brito, mas se perde como? Ligação clandestina, vazamento, hidrômetro antigo que não mede exatamente a vazão que está sendo consumida. Tudo isso gera esse déficit, esse problema aí de perda de água no sistema. Então, 38% da água se perde. Isso tem que ser resolvido, Brito? É um problema que tem que ser resolvido? Tem que ser resolvido e é um problema que a maioria dos municípios estão enfrentando e estão tentando resolver o problema. Quase 100 milhões de brasileiros, isso que representa 47,6%, quase metade, pessoal. Vamos falar nesse número, vai. Quase metade da população brasileira em 2020, que é o nosso ano de gravação do livro, não tem acesso à rede de coleta de esgoto. O que é isso? Coleta de esgoto. Quando a gente dá descarga, ou quando a gente toma um banho, para onde vai aquela água? Aquela água vai para um tubo e esse tubo vai para algum lugar. Essa coleta, que é fazer o esgoto sair da frente da nossa casa por um tubo e ir para algum lugar. Metade da população tem acesso a isso, metade não tem. Mas se não tem, o que acontece? Se não tem, a água vai para a vala, na frente da casa dela, cai num rio ali do lado da casa dela, vai numa fossa no quintal dela, enfim. É isso que acontece quem não tem sistemas de coleta de esgoto. A área rural normalmente não tem, mas a área urbana, a gente está falando aqui em população, metade da população do país, não é metade da população do Brasil que vive em área rural. Então a gente tem um problema grande em área urbana de pessoas que não têm acesso à coleta de esgoto. Então elas têm que ficar preocupadas todos os dias com o consumo de água dela, que vai gerar esgoto, que pode transbordar a fossa dela, que pode causar uma contaminação dos filhos dela que estão brincando ali, ou mesmo uma vala em frente da casa dela. E o mais preocupante, de todo esse esgoto, né, que é coletado, que é pouco, 46% são tratados. Então, assim, a gente tem uma demanda por saneamento no Brasil urgente. Urgente. Mais do que urgente, assim. Então, é uma demanda, tem muita coisa que precisa ser feita para a gente conseguir equalizar no nível normal. Não estamos pensando em tecnologias avançadas, não. Pensando no normal, que é para fazer um saneamento de forma adequada. Água tratada, esgoto coletado e tratado. Então, a gente tem problemas. O nosso país tem problemas e esse problema tem que ser enfrentado de alguma forma, né? A gente precisa propor soluções. Aqui alguns dados relacionados ao saneamento também, ó. Cada R$1 que você investe em saneamento, você gera R$4 em economia em saúde, é óbvio, né? Se a gente investe 1 e economiza 4 em saúde, você tem menos internação por doenças relacionadas ao consumo de água poluída, você tem menos ocupação dos leitos de hospitais devido a essas internações, menos consumo de medicamento devido a essas internações, menos hora trabalhada perdida por uma pessoa que quer pegar um atestado para ficar em casa porque ela teve uma contaminação, teve uma infecção por virose, está em casa, tudo isso devido à falta de saneamento. E tem alguns dados aqui que o SUS, custo de internação
com esse tipo de doença no SUS é que foi de em torno de R$ 355 por paciente, em média nacional. Então, para cada paciente que tem que ser internado devido a esse problema, gasta em torno de R$ 355 para se solucionar. E no Brasil, em 2013, um dado antigo já, mas que não muda muito de lá para cá, é que foram notificadas em torno mais ou menos 340 mil internações por infecções gastrointestinais no país. Faz isso vezes os R$ 355, vocês vão ter uma noção da dimensão do que a gente está falando. E para a gente resolver o problema de saneamento do Brasil aí em 30 anos, né? 30 anos não, até 2033, que dá de 2015, que a gente está em 2014, 2024, 34, mais ou menos 20 anos, um pouquinho menos que 20 anos, a gente precisaria ter um investimento de em torno de 508 bilhões no Brasil para conseguir resolver esse problema. É um custo alto, mas é um custo que não dá mais para esperar. Assim, eu dou esse curso faz mais de 6 anos e todo ano eu falo a mesma coisa. Não dá mais para esperar, não dá mais para esperar. Espero que um dia eu pare de falar isso. Falo, olha, tá, as medidas estão sendo tomadas, mas infelizmente até o momento o problema persiste, tá? E agora que vem a parte finalizando da nossa aula e que vai fazer o fechamento no raciocínio de vocês, que é o seguinte, Brito, a gente sabe que tem problema. Coletar esgoto é um problema de hidráulica. Hidráulica é tubulação, pensa em gravidade, se a água tem que ser bombeada ou se dá para ir por gravidade. McFlu, que vocês já viram, mecânica de fluido hidráulico, mas e o tratamento? Como é que eu trato esgoto? Então aqui que a gente tem que, aqui nesse ponto a gente tem que parar e voltar lá para o rio poluído. O que acontece depois que eu jogo o meu poluente e passa um certo período de tempo ali ou uma distância do meu curso d'água? Ele recupera. As bactérias que estavam ali presentes, elas degradam o poluente e geram uma água limpa de novo. Então vamos pensar o que eu posso fazer então para tratar esse esgoto. Eu posso usar o que a natureza ensina para a gente e transformar isso numa tecnologia. É exatamente isso que os processos biológicos de tratamento fazem. O que os processos biológicos de tratamento de efluentes fazem? Que normalmente são utilizados para tratar esgoto doméstico. Efluentes industriais, alguns conseguem por sistemas biológicos, outros não, mas efluente doméstico, todos os sistemas que eu conheço até hoje são sistemas biológicos. Pode ter uma etapa fisicoquímica, mas grande parte deles são sistemas biológicos. Como é que funciona o sistema biológico de tratamento? Eu faço o que a natureza faz lá no rio, concentrado dentro de um reator, de um ambiente controlado. Esse ambiente pode ser de concreto, pode ser uma lagoa, que eu vou projetar para que ela consiga o esgoto entrar ali e que ele saia, depois de um certo período de tempo, tratado. Por quem? Pelas minhas bactérias, que tem no ambiente, elas têm bactérias que conseguem degradar com a presença de oxigênio, tem bactérias que conseguem degradar sem a presença de oxigênio, tem bactérias que conseguem degradar com a presença de compostos nitrogenados, oxidados, nitrito, nitrato. Então a gente tem um monte, uma gama infinita, pode-se dizer, de bactérias, de micro-organismos que conseguem degradar esse poluente. E se a gente consegue transferir tudo isso para um sistema controlado, um reator, a gente consegue fazer o tratamento biológico desses efluentes. E aqui a gente vai ver, então, quais são os sistemas mais usuais para tratamento de efluentes. Alguém pode levantar a mão nesse momento e falar, Brito, você colocou aí no slide o tratamento químico. Nunca é usado químico? Como falei para vocês, é para a indústria e tal, para alguma indústria específica, mas qual que é o problema do tratamento químico? O tratamento químico ele tem um problema que ele vai consumir insumos, produtos químicos, continuamente. Porque ele depende desses insumos para que o processo ocorra. E no processo biológico? As bactérias fazem o serviço. Então você tem essa redução de custos com esses insumos, porque os micro-organismos ali presentes vão fazer o trabalho. Então essa é a grande vantagem de se utilizar sistemas biológicos, tá? Sistemas mais usados no Brasil, vou mostrar alguns, tá? Não vou me entrar em detalhe de projeto, detalhe de funcionamento, eu vou mostrar aqui para vocês dimensão. A gente tem aqui um pouco mais de 10 minutos de aula para a gente conseguir finalizar tudo, então vou mostrar mais dimensões de sistemas e funcionamentos gerais, tá? Um dos sistemas mais simples que existem, que é o sistema australiano, sistemas compostos de lagoa, uma lagoa anaeróbia seguida de uma lagoa facultativa. O que acontece nessas lagoas? O esgoto entra, fica um tempo suficiente ali dentro, quanto mais ou menos, só para ter uma noção, de 15 a 45 dias o esgoto fica ali dentro.
ocorre o processo natural de degradação dele. Então a gente tem ali tem a presença de bactérias, tem a presença de algas também. Você tem uma área muito grande, as algas elas crescem ali devido à incidência solar. E se vocês lembrarem, a alga faz fotossíntese, né? E na fotossíntese ela gera oxigênio. Então é um processo meio que de oxigenação natural desse sistema pela fotossíntese. E você tem isso ocorrendo num sistema gigante, por exemplo, dessa cidade aí, Votuporanga, por uma vazão de 370 litros por segundo. Tem 2 lagoas, 2 sistemas desses, que é chamado de sistema australiano, que equivale a uma área total de 30 campos de futebol. Gigante, sistema grande, funciona bem, o efluente sai com uma característica boa, tem várias vantagens esse sistema. Aqui é uma foto que eu fui lá na últimas férias, minha família é de Votuporanga, por isso que eu trago o exemplo de lá. Na últimas férias eu fui lá, visitei a estação, então o esgoto, essa aqui é a parte de entrada, as lagoas, né? Então você vê que você perde de vista de tão grande que são essas lagoas. E no final dela, já com uma água com uma qualidade boa, você tendo ali, até ali, nesse caso são capivaras sobrevivendo dessa água que já não tem mais esse potencial poluidor que tinha no começo, porque essa água foi tratada por essa lagoa. Em São João da Boa Vista, vizinho nosso aqui de Poços de Caldas, perto da Universidade Federal de Alfenas aqui, a gente tem um sistema também de lagoa, só que lá é um sistema um pouco mais moderno. Lá, a oxigenação do sistema, porque as bactérias aeróbias precisam do oxigênio para degradar o poluente, não é mais feito pela fotossíntese que as algas realizam e geram oxigênio. Não. O oxigênio aqui ele é inserido com os aeradores, que são aeradores superficiais, que eu vou mostrar aí para vocês. E esses aeradores ele vai pegar o ar da atmosfera e vai inserir no líquido esse ar. E aí você tem uma certa concentração de oxigênio e teu sistema funciona de forma adequada. Não mais demandando de tanta área para você ter alta insolação. Então você tem áreas menores, aqui teu sistema todo com esses aeradores. Aí uma lagoa, que a gente chama de lagoa de sedimentação, né? Uma lagoa onde você tem, depois que o teu lodo sai, então as bactérias saem desse sistema, ele vai para essa lagoa para elas sedimentarem. Tudo isso a gente não vai ver nessa disciplina, que é uma aula só que a gente vê, mas é só para vocês terem noção da sequência de processo. Lá era uma lagoa anaeróbia, seguido uma lagoa facultativa. Aqui é uma lagoa aeróbia, seguido uma lagoa de decantação, para conseguir resolver o mesmo problema, atingir a mesma eficiência. Só que nesse caso com áreas menores, porque você começa a envolver mais tecnologia no sistema. Então, algumas vantagens que eu falei para vocês, vai ter baixo custo de energia, vocês vão ver que lagoas são os temas mais simples, e eles apresentam desvantagens também, porque se você tiver que remover alta concentração de matéria orgânica, porque você vai lançar essa água num rio que ele tem uma classe melhor, ou seja, uma água mais limpa, e o teu órgão ambiental exige que você trate melhor, às vezes lagoas não vai atingir. Você precisa de um tempo de detenção, ou seja, um tempo de tratamento muito grande. Falei para vocês de 15 a 45 dias para sistema australiano, para lagoa erada, até 10 dias. E já para os sistemas que a gente vai ver daqui a pouco, em algumas horas eu consigo a mesma eficiência desse sistema. Então, se você precisar de muito tempo, você vai precisar de muita área para conseguir construir esses sistemas. Aqui é um outro reator, um reator anaeróbio chamado de reator WASB. Em inglês, a sigla está ali a definição, mas em português é reator anaeróbio de manta de lodo. Isso aí é um reator instalado numa indústria de refrigerante em Presidente Prudente. É um reator que ele funciona com degradação anaeróbia da matéria orgânica, então são bactérias que não precisam de oxigênio. Se elas não precisam de oxigênio, o que elas precisam? De um ambiente sem oxigênio. Então elas vão pegar a matéria orgânica e vão fazer um processo de digestão anaeróbia e vão gerar como subproduto metano e CO2, que é o biogás. Não sei se vocês já ouviram falar, o biogás que produzem alguns sistemas para gerar energia são produzidos no reator WASB. E o reator WASB ele tem uma característica muito interessante, que é essas bactérias anaeróbias, elas crescem condensadas e muito compactadas na região de baixo do reator. Então você imagina uma concentração altíssima de bactérias crescendo na base do reator, formando o que eles chamam de manta de lodo, crescendo muito, e você tem todo o teu esgoto entrando por baixo dessa manta de lodo, e todo o teu esgoto tendo contato com todas essas bactérias presentes no reator. Com esse contato das bactérias presentes ali com o esgoto, elas vão degradando esse esgoto e produzindo metano e CO2. Então, esse processo de degradação, ele ocorre também por bactérias, só que sem a presença de oxigênio, e ela gera subproduto CO2 e metano. Com esse manto de lodo formado, você tem muitas bactérias presentes ali, consequentemente, você consegue fazer o processo de digestão num tempo mais curto.
Por exemplo, numa lagoa de 15 a 45 dias, num reator WASB, 8 a 10 horas. Porque as bactérias elas crescem, você coloca ela de uma forma muito condensada, muito concentrada na base desse reator e faz teu esgoto ter um bom contato. Aqui vocês vão ver no slide vários compartimentos. Aqui na disciplina de tratamento de efluentes líquidos a gente aprende a projetar isso, cada unidade dessa, mas não é o caso aqui. Mas eu tenho que mostrar para vocês que existe e a tecnologia ela é complexa, mas a gente vê tudo isso no nosso curso, tá? As vantagens mostrei para vocês, como o tempo de detenção ele é muito menor, 8 horas, 10 horas, a minha área do sistema é muito pequena também. Eu preciso de pouca área para conseguir atingir a mesma eficiência. Baixa produção de lodo, quer dizer, essas células anaeróbias, como vocês vão ver daqui a pouco, elas crescem mais lento do que as aeróbias. E eu tenho a geração de gás, que é o biogás que pode ser usado para geração de energia. A desvantagem, também esse sistema não atinge eficiências tão altas, como, por exemplo, reatores aeróbios, que a gente vai ver no próximo slide. Bactérias anaeróbias, elas são mais sensíveis do que as aeróbias, isso pode ser um problema. Se você tem uma variação de temperatura brusca, uma variação de concentração de poluente brusca, isso altera a tua bactéria anaeróbia, afeta ela. E esse sistema também não remove nem nitrogênio nem fósforo, mas não é o caso aqui. Não vamos entrar nesse nível de detalhe, tá? Aqui uma imagem do reator WASB, de um projeto, né, de reator WASB. Então vocês veem, isso aqui é um projeto 3D, muito legal. Na disciplina nossa, na graduação, a gente faz projetos em 2D, não em 3D, mas aí só para você ter uma noção de como que é o sistema de um reator WASB. E por último, pessoal, a gente vê o reator de lodos ativados. Reator de lodos ativados é um reator, uma das tecnologias que existe hoje, a mais complexa de todas, a mais elaborada, a que você consegue mais controlar, todos os aspectos dela você consegue controlar. O WASB já você não tem tanto controle, porque as bactérias entram e saem ali sem muito controle, elas vão ficar retidas ali por processo natural de sedimentação e tal. No lodos ativados não, a gente consegue recircular parte das bactérias de volta para o reator. Enfim, você consegue ter mais controle do que no reator WASB. E o reator de lodos ativados é um reator aeróbio. Essa é a estação de Franca, que trata 6.000 litros por segundo, com uma área, metade daquela área de Votuporanga, que trata só 370 litros por segundo. Então, para vocês terem uma ideia, né? Eu tenho ali uma área de 30 campos de futebol, aí, se tiver 10 campos, é muito. Então, 15 campos, metade da área, que trata uma vazão de 6.000, então mais de 10 vezes, 20 vezes mais. Então, assim, para vocês terem uma noção de como esse sistema ele é compacto. Lodos ativados também tem um tempo de tratamento em torno de 6, 8 horas, até 10 horas, dependendo. E aqui está o sistema extremamente compacto, tá vendo? Sistema compacto, você consegue construir ele em áreas próximas à área urbana, porque ele não tem mau cheiro, como acontece às vezes em reator anaeróbio, que tem desprendimento de H2S, que é um gás que tem aquele cheiro característico de ovo podre que eu falei para vocês, característico do processo de decomposição anaeróbia. Aqui, lá em Guarulhos, também, uma estação, isso aqui na época que eu estava finalizando meu mestrado, eu participei de um tempo lá operando essas estações, e tudo muito compacto, você precisa de ter decantadores, tudo isso a gente vê também na disciplina, infelizmente no nosso curso que não dá tempo. Mas o que é importante dizer, pessoal? Por que eu trago isso? E assim a gente já encerra a nossa aula. Primeira coisa, que eu falo que das perspectivas futuras, já mostrei para vocês, e umas coisas que a gente tem que entender. Primeiro, o Brasil não tem saneamento porque falta tecnologia, a gente não conhece tecnologia e ela é muito complexa? Não, não é o caso. As tecnologias existem, elas são bem consolidadas, já existem cidades que tratam com muita eficiência, que são exemplos. Brito, então, mas essas técnicas são caros, projetos ninguém sabe fazer? Não, esses projetos são desenvolvidos no Brasil, existem vários profissionais capacitados, entre eles, e eu considero o mais capacitado é o engenheiro ambiental, porque ele vê em sua formação todos esses aspectos, não só a parte de construção, mas vê o aspecto bioquímico da coisa, as bactérias, a microbiologia, a biologia do sistema, que é uma coisa que às vezes uns cursos diferentes de engenharia civil, outros cursos não chegam nesse nível de detalhamento. O nosso curso ele chega nesse nível de detalhamento. E então não é o problema de não conhecer. Então qual que é o grande problema, pessoal? É investimento. É fazer com que esse sistema seja prioridade, que o saneamento seja prioridade no Brasil. Então isso que acontece, a gente tem um problema do século XIX que não foi resolvido no século XXI.
Essa é a grande situação nossa. Problema de saneamento básico nos países desenvolvidos, século XIX, tudo ok. A gente está no século XXI e o problema continua. Então, o que a gente espera do futuro? O Brasil não pode mais esperar. Assim, o nosso país não pode mais esperar. Então, a gente está em 2020, esse ano, não sei quando vocês vão assistir esse vídeo, mas esse ano foi aprovado o Marco Regulatório de Saneamento, que é uma tentativa de você ter capital privado fazendo saneamento básico e não só dependendo do capital público. Pode ser uma boa alternativa, mas o que tem que ter é investimento. Seja público ou privado, tem que ter, e a gente precisa universalizar o saneamento. É importante para todo mundo, evita a proliferação de doenças, a própria dengue, chikungunya, todo esse tipo de doença é por situações de falta de saneamento básico. E quando a gente resolve esse problema, a gente tem um país melhor, a gente vai ter um desenvolvimento melhor. Tá bom? Então, a nossa aula encerra por aqui, para vocês terem uma noção do problema. Existe solução para o problema e nós sabemos resolver esse problema. Não só existe a solução, como nós sabemos projetar as soluções. E sabendo disso, o que falta mesmo é investimento e iniciativa pública ou privada para se resolver esse problema. Pessoal, agradeço a atenção de vocês. Eu vou disponibilizar um exercício no Moodle também para vocês, junto com o vídeo que eu falei para vocês assistirem sobre saneamento também. Muito obrigado e até a próxima.